Oi pessoal, nos vídeos passados nós aprendemos como fazer um teste com o Jest e o Enzyme para testar o componente input text, que é esse primeiro aqui no nosso formulário, que tem o label nome e o input aqui, tipo text. Nessa aula nós vamos dar uma olhada em como testar o componente checkbox que a gente criou. Nesse caso a gente tem aqui esse componente aqui, que é o chamado checkbox list. Se lembra? Dentro do checkbox list, ele compila uma lista de vários componentes chamados checkbox. Então, nós vamos testar primeiro o checkbox, certo? Nessa aula. Então, vamos lá. Começando aqui, o checkbox é esse arquivo chamado checkbox.js que está dentro da pasta common, que está dentro da pasta components, que está dentro da pasta src. Então, src/components/common/checkbox.js. Se nós olharmos aqui a definição do checkbox, tem um input de tipo checkbox e o input está dentro de um label, certo? Nesse caso é esse banana, maçã, morango e assim por diante que aparece ali. Certo? Primeiro nós vamos testar pela existência desse input tipo checkbox e vamos ver se todas as propriedades foram corretamente dadas a esse input. Depois disso, vamos criar também um teste para ver se o label está sendo mostrado corretamente. E a gente pode até testar o estilo do label. Certo? Então vamos lá começar. Dentro da pasta src aqui, tem essa pasta test, certo? Nessa pasta test tem components common. Então, como o checkbox também está dentro do common, a gente vai simular a mesma estrutura aqui na pasta de teste. Então vamos lá. Checkbox. Vamos adicionar o infixo test.js. Em vez de ser só .js, vai ter que adicionar o test.js. Certo? Então vamos começar aqui do zero para praticar. A gente primeiro de tudo vai precisar do módulo do React, porque a gente vai usar JSX, JSX. Também vamos precisar do enzyme, do método do enzyme chamado shallow, não é? Aquele método shallow vai nos permitir montar um componente chamado wrapper no enzyme wrapper, certo? Então vamos lá, import React from React, import. O método shallow está dentro do módulo do enzyme, por isso a gente tem que usar as chaves aqui para poder extrair esse método dentro do módulo, do próprio módulo do enzyme. Agora a gente vai precisar importar o componente que a gente irá testar, nesse caso checkbox.js. Então vamos lá, import checkbox from. Vamos lá, onde é que está esse cara? Então, um nível acima, você está no como, vai para o components, mais outro nível acima, está no components, você vai para tests, mais um nível acima, vai para o src. Dentro do src tem a parte da component, e tem a outra parte da comma, e tem finalmente checkbox. Deixa eu expandir a tela, essa janela para você ver melhor. Certo? Note que a gente também usou a chave aqui, porque a maneira que nós exportamos de dentro do checkbox.js, se a gente for lá, é usando essa maneira aqui, que é a mesma coisa de dizer assim. Por isso a gente tem que usar a chave lá quando importamos. Voltando aqui ao arquivo de teste do checkbox, vamos continuar e vamos fazer um bloco de describe só para poder organizar melhor nossos testes. Describe
qual é a descrição. Esse bloco vai ser sobre o quê? Sobre checkbox component. O componente do checkbox, certo? Vou passar uma função aqui. Certo? Agora vamos criar nosso primeiro teste aqui. Deixa eu só adicionar um painel ali, para você poder ver o componente do lado do teste. Certo? Isso aqui. Então, nós vamos começar a testar primeiro esse cara aqui. Então, vamos fazer um teste. Deve incluir um input. Então, para fazer esse teste, primeiro de tudo a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos montar o componente checkbox para poder fazer os testes. Isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, até lá!